Olá! Antes de começar a falar sobre o projeto do apartamento e a reforma que a gente vai começar nele, acho importante me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Magno Horácio, eu sou arquiteto, tenho um escritório chamado Estúdio 44 com mais 2 sócios, sou designer de imobiliário e sou artista plástico. Desde criança eu fui muito ligado a desenho, formas, cores e a luz e a forma como que as pessoas elas habitam o espaço. Naturalmente, eu fui me identificando e me levando cada vez mais para a área da arquitetura. Com o tempo, isso foi se tornando cada vez mais natural e minha forma de expressão foi sempre ligada à arquitetura e às artes. Hoje, o Estúdio 44 trabalha praticamente com projetos residenciais, assim, a maior parte, claro que a gente faz o comercial, mas eu acho que casa residencial para casa, eu acho que é um produto que a gente faz mais no escritório, a gente é mais expert em fazer isso, assim, talvez. No design de imobiliário, eu me formei há pouco tempo, mas já dentro dessa especialização em design de imobiliário, eu desenhei uma poltrona, e essa poltrona ela foi finalista do Salão Design. Fiz essa poltrona, comecei a fazer os protótipos dela, que inclusive eles ainda estão em desenvolvimento, ou a criação de um produto, ele é demorado, assim, são anos para fazer prototipagem, aí você testa de novo e faz outro, então é uma coisa demorada. E nas artes plásticas, eu comecei cada vez mais, agora que eu tenho um espaço físico para isso, comecei a cada vez mais criar mais obras e tudo mais, visto que eu precisava de um espaço grande para fazer isso, e aí no meio do ano passado eu consegui esse espaço que acabou virando um ateliê junto com o escritório de arquitetura. Bom, esse apartamento, na verdade, ele foi comprado há alguns anos, e desde a primeira vez que eu entrei dentro desse apartamento, eu tive certeza que seria ele, não pelo apartamento como ele é hoje, mas pela forma que eu avaliei o apartamento, o que ele poderia se tornar. Ele é um apartamento que ele tem boas janelas, era um apartamento que eu conseguia ver a copa das árvores, e isso era uma coisa importante, que era, né, de trazer a natureza para dentro do apartamento, assim, o tempo todo isso foi pensado. Esse apartamento, ele tem uma área que eu imaginava que era uma área considerável, mas ao mesmo tempo, a divisão que ele se encontra hoje não é uma divisão que me agrada totalmente, porque ele foi criado em uma outra época que os apartamentos não eram abertos, então era uma outra forma de vida, e que eu sabia que ele precisava de ter uma atualização para o que é hoje. Esse apartamento é um apartamento dos anos 90, início dos anos 90, não é um apartamento tão antigo quanto outros que a gente vê por aí, mas é um apartamento que ainda assim ele tinha essa composição de uma época passada, assim. Eu morava em Divinópolis, e aí no meio da pandemia eu mudei para Belo Horizonte, e eu morei num apartamento menor, de um quarto. Eu comecei a sentir necessidade de ir para um espaço maior, assim, né? Até porque eu estava criando uma família e tudo mais. Então, eu tinha essa necessidade de ter um apartamento maior né, e eu tinha essa vontade de ter um apartamento que eu conseguisse reformar, que fosse meu, que eu conseguisse reformar do jeito que a gente queria, para o momento de vida que a gente se encontra. Eu acho que hoje, a gente pensar em morar dentro do nosso estilo de vida é muito importante. Um estilo de vida onde a gente consegue receber bem as pessoas, mas que ao mesmo tempo, quando não tem ninguém, eu consiga viver bem com quem mora comigo. Eu consigo cozinhar e conversar com as pessoas que eu estou recebendo ou que estão na minha casa. Acho que é fundamental, assim, de ter os objetos que eu gosto, as obras de arte que eu gosto, mobiliário. Então isso é fundamental, assim, para o meu entendimento. As minhas referências, elas sempre foram baseadas em brasilidade. Eu acho que a primeira palavra que me vem à cabeça
é brasilidade, porque, na verdade, eu sempre tento levar os projetos para um valor afetivo. Então, um piso que eu lembro quando eu era criança, ou me lembra, né, ou vai me lembrar minha avó, vou lembrar uma pessoa que eu gosto, eu acho que isso é importante. E aí, dentro dessa brasilidade, eu acho que isso representa muito bem a forma com que a gente, né, viveu e tudo mais. Mas eu sempre tive na minha cabeça de ter uma arquitetura que fosse limpa, que fosse atemporal. Então, com isso, eu sempre, assim, não só no meu projeto, né, que é meu, mas eu acho que, em geral, como a forma que a gente trabalha no escritório, é ir para uma pegada de um material mais natural. Então, pedras naturais, eu acho que isso tudo aquece o espaço e deixa ele mais aconchegante. Eu acho que a palavra seria essa. E aí, dentro dessas referências, claro que eu vou pegar artistas que são brasileiros, mobiliário brasileiro, que são coisas que eu gosto, assim, claro que, né, quando a gente está fazendo projeto, nem sempre todo mundo vai gostar disso, mas aí como é um projeto que é para mim mesmo e tudo mais, eu acho que seria o gancho certo que eu precisava para fazer alguma coisa que realmente me definisse, assim, que seria para essa pegada desses materiais cada vez mais naturais e a estrutura aparente, não uma estrutura aparente no sentido de industrial, aquele industrial mais pesado, mas um industrial que vamos falar que ele é um industrial mais leve, que ele tem a pegada de algumas coisas aparentes, mas nem tudo ali tá brutalista, tá escuro, então acho que seria isso. Quando eu comprei esse apartamento, eu já imaginava de um espaço que eu pudesse ter ali dentro da minha casa, do meu apartamento, os objetos que fazem parte da minha vida, assim, no geral, que eu fui acumulando ao decorrer dos anos, né, tanto de mobiliário quanto de objetos em geral, mas também do que eu gostaria de ter, que no apartamento que eu morava antes eu não poderia ter. Então, assim, eu fiz uma viagem e trouxe uma peça de viagem. Então, assim, eu sempre, quando eu faço algo desse tipo, eu sempre já imaginava, antes desse apartamento, de um dia, o dia que eu tiver o meu apartamento, isso daqui vai me ser útil. Então, assim, quando eu faço uma viagem, eu vou em busca de coisas que eu acho que fazem sentido para mim e que vão agregar dentro da minha rotina, do meu cotidiano e tudo mais. Então, eu vi uma obra de arte em Veneza, eu vi um artista em Brumadinho. Então, acho que de ter coisas regionais, mas também ter coisas que fazem sentido, que me trazem lembranças de viagens, de momentos que eu quero que fiquem na minha história. Então, acho que é importante. Então, esse espaço ele vai acolher todos esses objetos e obras de arte que eu fui acumulando ao longo do tempo. A expectativa profissional é que eu sei que eu já imaginava, quando eu comprei o apartamento, eu já imaginava a aventura que seria de reformar esse apartamento, porque como a gente trabalha há muitos anos com obras, a gente já imagina tudo que vai acontecer. Assim, é claro que a gente não consegue prever tudo, mas a gente já sabe que alguma hora ou outra a gente vai esbarrar em situações que a gente vai precisar de resolver. Então, a gente até brinca no escritório que na arquitetura a gente não pode ter tudo. Então, são escolhas. Então, eu quero a cozinha dessa forma, mas eu vou abrir mão de outra. Então, claro que eu tenho expectativas de várias questões dentro da reforma, mas eu tenho uma intenção, assim, na minha cabeça, que tudo vai ser resolvido da melhor forma, dentro do cotidiano ali do prédio também, que a gente tem que lembrar que a gente está dentro de um condomínio, e eu espero que tudo vai correr bem, que a gente vai conseguir resolver bem o projeto. Agora, dentro de uma expectativa pessoal, é que eu consiga viver bem, com conforto, com a minha família, que todo mundo vai aproveitar o espaço, que eu vou ser mais feliz ali dentro desse espaço, porque a arquitetura ela fala muito sobre pessoas. Então, a gente saber que eu vou viver melhor dentro desse espaço é uma felicidade enorme, porque
eu vou conseguir trazer dentro do espaço ali da arquitetura o jeito que eu vivo hoje, que é né, eu gosto de cozinhar olhando para as pessoas que estão ali comigo. Eu vou receber melhor as pessoas porque eu vou conseguir abrir o espaço e eu vou ter mais espaço em mesa, eu vou ter um sofá maior. Então isso tudo faz diferença dentro ali do meu cotidiano. Bom, aí esse aqui é o meu apartamento, isso aqui é a porta de entrada. Hoje em dia, eu usava o apartamento da seguinte forma. Aqui eu tinha uma mesa de jantar, que era uma mesa pequena, ficava um pouco espremido com aquela parede. Eu tinha um sofá nessa posição, a TV aqui estava o móvel da TV. Eu tinha uma varanda que não funcionava quando eu comprei o apartamento, porque o antigo proprietário, ele concretou o ralo que ficava aqui. Até a caixinha, o ralo tá ali, mas a água não vai embora. E essa janela não existia. Era uma varanda mesmo, só que chovia e alagava tudo isso. E aí, como a água não descia, ela transbordava para dentro do apartamento. Então, eu tive que colocar aquela janela, seguindo o mesmo padrão de esquadria do prédio, né? E aí eu tirei essa porta aqui, provisória, porque aí eu integrei um pouco do apartamento com a sala, dessa varanda com a sala. Então, hoje, a ideia é o seguinte, a gente tirar essa parede, que essa parede aqui é a parede da cozinha, então atualizar um pouco do modo de vida que a gente tem hoje, né? Que é cozinhar com as pessoas que estão aqui nessa sala, né? Para não ficar cozinhando sozinho ali dentro. Essa parte aqui, onde está essa outra parede, é o meu quarto, que é a suíte. Então a ideia é usar esse espaço que nós temos aqui para criar um closet. Então aqui vai ficar a sala de TV, que é um TV Star, vai ter uma poltrona ali naquele canto. A vista aqui é muito legal porque dá para a copa das árvores, então é agradável. E então aqui seria o closet, eu vou abrir para o quarto, vou fechar essa parte, aqui tudo vai sair. Esse corredor inteiro vai sair, porque o closet ele vai pegar no alinhamento dessa parede, e aí ele vira e usa um pedaço desse corredor também. O que acontece? Nesse lugar aqui, essa porta desse quarto vai passar para a lateral aqui, a porta desse outro quarto vai passar para a lateral de cá, e esse banheiro vai diminuir um pouco para cá. Só que ele vai crescer, a bancada vai ficar aqui. Então, com isso, esse corredor que vinha até aqui, na verdade, o quarto agora vai vir até aqui. Porque essa porta já não vai existir mais, ela vai estar para cá. Então, com isso, eu ganho esse espaço todo para o closet. Então, eu vou conseguir mais ou menos 2,5 metros de armário aqui e 2,5 metros de armário de cá. A entrada do quarto vai ficar no meio. Então, o meu corredor dos quartos, que era esse corredor comprido aqui, ele vai ficar um corredor menor, só para ter acesso às portas e não perder espaço de apartamento. Então, nós temos aqui o primeiro quarto de hóspedes, que na verdade a gente usa ele hoje como um quarto reversível a escritório, o banheiro. Esse apartamento estava muito precisando de uma reforma, tanto que os armários dele estão muito antigos, caindo. Aqui eu tenho o outro quarto de hóspedes. Esse daqui ele é usado só como hóspedes mesmo. E aí nós temos aqui um armário que já foi feito. Quando eu fiz a reforma da suíte, que foi feita sozinha, eu troquei esse armário aqui. E aqui a suíte. Então nós temos hoje este espaço. Olha, o armário, o guarda-roupas é muito pequeno, antigo também, então fica tudo muito atrapalhado, as roupas e tudo mais. Esse banheiro já foi reformado, e aí agora a gente vai dar uma manutenção nele. A parte da cozinha, vindo para cá. A parte da cozinha, hoje, ela vai ser aberta, essa parede até aqui. Aqui nós vamos criar uma península. Então, essa bancada sai daqui. Aquela parede ali, ela vai ser demolida.
Porque a janela da área de serviço é uma janela bem grande, mas como essa parede aqui fecha a cozinha fica muito escura. A cozinha é toda fechada, né? Mas muito escura, então a gente vai ganhar aquela luminosidade para a cozinha. Então a bancada com a pia vai para a janela, que vai ficar mais agradável. E aí a área de serviço hoje, que é nesse espaço, ela vai para aquele quartinho ali. Então nós estamos assim. Isso aqui vai ser aberto, então vai ter uma península, a bancada vai girar, a gente vai isolar essa porta de entrada de serviço. E aí essa bancada vem e vira, aí a pia vai estar aqui. Então nós vamos ter ponto de lava-louça e tudo mais. Então aqui nós vamos entrar com a área de serviço, a bancada, essa porta aqui vai sair, essa parede vai sair, vai entrar uma esquadria aqui de serralheria com vidro canelado. E aí essa bancada vem com o tanque, e aí ela vira aqui, ela vai continuar desde lá da cozinha, né? Aí ela vem, vira, aqui vai estar a máquina, e aí nessa parede aqui nós vamos fazer um armário do piso ao teto. Aí aqui nós vamos trocar isso por um revestimento, que eu ainda vou escolher, e nessa parede aqui eu vou pedir para deixar uma ducha higiênica, porque eu tenho cachorro, e aí eu acho que vai ser mais fácil de limpar isso no dia a dia. Aqui nós tínhamos um banheiro de serviço que já foi desativado, que eu usava aqui um depósito, e aí essa parede aqui vai sair, que ela vai integrar com a cozinha, e aí eu consigo jogar a geladeira e a torre de fornos para dentro desse espaço. Então isso aqui tudo vai sair, a torre de fornos e geladeira entra aqui para ganhar um pouco mais de espaço na cozinha. Pela largura dela, olha, não ser muito grande. Então aqui, essa parte vai ser toda aberta e a gente consegue entrar por esse lado. Eu tô com uma dúvida, porque é o seguinte, essa parede do quarto, que pega esse quarto aqui, toda, que vem até aqui sim, mais ou menos, eu ia fechar essa porta e ia ficar uma parede grande no eixo da mesa de jantar, que vai estar nesse lugar, nesse sentido aqui. Então vai dar uma mesa grande, vai caber uma mesa de mais ou menos 8 lugares, e aí eu consigo fechar aquela parede, aquela porta, e eu conseguiria ganhar essa parede para um quadro. Mas aí eu tive uma outra versão, que é uma dúvida que nós estamos, que de talvez quebrar essa parede inteira até ali, já que esse é um quarto que ele é usado como escritório, quarto gamer, e eventualmente a gente recebe alguma visita que dorme nele, de abrir, integrar isso tudo com a sala, mas ao mesmo tempo colocar uma esquadria, que seria a mesma linguagem que fecha a área de serviço, de serralheria com vidro canelado, que consegue isolar ele quando precisar, e por dentro a gente ter uma persiana. Então seria uma das opções que ao decorrer da obra a gente vai definir o que vai ser melhor. Então é isso, pessoal, a gente está aqui aguardando o pessoal de obra e para começar a organizar a obra, nós vamos proteger esse piso de madeira todo que vai ser mantido, vamos completar o que vai faltar. Eu vou tentar clarear um pouco essa tábua que está tão vermelha, amarela, está toda manchada, obviamente, mas a gente vai tentar recuperar e tentar tonalizar ela um pouco mais claro, para o apartamento ficar um pouco mais leve assim. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele foi feito antes do início da reforma. Então hoje já está mais evoluído, o pessoal já tirou as alvenarias que precisavam de demolição, tem algumas ainda que vão sair, revestimento e tudo mais. Mas nos próximos, nós já gravamos, nos próximos vídeos vocês vão conseguir acompanhar isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui nos comentários o que vocês acharam, deixa alguma sugestão do que a gente podia fazer, melhorar, mostrar. E eu aguardo vocês. Um abraço. Tava doido pra fazer isso. Ele não vai sair todo, né? Mas olha isso aqui, né? Vamos dar pro meio. Sabe aquele pessoal de obra, pegar a marreta e... Eu quero fazer um trem